Eu vou. Foi solicitado, né, que eu resolvesse esse exercício aqui na última aula e não deu tempo, né? Foi no finalzinho da aula e eu tinha que pensar ainda no exercício, não tinha resolvido ele ainda, então eu resolvi deixar para gravar esse vídeo resolvendo depois, né? Então, estou fazendo isso agora. O- Vamos ler aqui o exercício juntos, né? Diz o seguinte: suponha que a temperatura. Ah, antes disso é o exercício 23 do Thomas, tá? Da seção 14.6 do Thomas, do livro do Thomas de Cálculo 2, né? Bom, então o exercício é o seguinte: suponha que a temperatura em Celsius no ponto XY, no plano XY, seja T de XY igual a x seno de 2y, né? E a distância no plano XY seja mensurada em metros, né? Uma partícula está se movendo em sentido horário ao redor de uma circunferência de raio 1 metro, centrada na origem, na taxa constante de 2 metros por segundo. Questão A. Qual é a velocidade da variação da temperatura apresentada pela partícula em graus Celsius por metro no ponto 1, 2, 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2? Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? A gente está aqui no plano, né? Deixa eu desenhar esse. Está aqui no plano e a nossa partícula está. Deixa eu tentar desenhar um círculo aqui. Essa partícula está se movendo em um círculo unitário, né? Círculo de raio 1 aqui, né? No sentido horário, né? Então, primeiro, né? Como é que a gente faz para. Vamos parametrizar esse movimento da partícula no plano aqui, né? A gente sabe que quando você pega coordenadas polares, ele, o que acontece com a sua com o movimento, né? Quando você olha para a direção do movimento aqui da parametrização em coordenadas polares, ou seja, x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. E eu, por enquanto, eu estou desprezando aqui a questão da velocidade que ele fala. Depois a gente tem que pensar nisso também, tá? Porque aqui ele fala que a velocidade é 2 metros por segundo. Então, a princípio, a gente teria o movimento ao contrário do que a gente quer. Então, para ficar no sentido horário, a gente precisa inverter a parametrização aqui. Ao invés de pegar r de t igual a cosseno θ, seno θ, digamos assim, na verdade t, né, aqui eu estou colocando no parâmetro t, cosseno t, seno t, eu vou pegar a parametrização como sendo invertida aqui, né, para ela ficar no sentido horário, né. Só que tem um detalhe aqui, eu vou deixar um espacinho aqui, porque na verdade a gente precisa ajustar aqui a velocidade, né. Digamos, se você pega só seno t, cosseno t, a velocidade aqui é 1, né, porque eu ainda não falei disso no curso, mas a gente vai ver daqui a pouco que a velocidade de uma determinada partícula, quando você pensa no movimento da partícula como sendo parametrizado por uma parametrização r de t aqui, é justamente a derivada, o módulo da derivada dessa parametrização aqui. E quando a gente falou de regra da cadeia, eu já falei de derivada de funções vetoriais, mas não interpretei isso de um ponto de vista de velocidade, né? Mas a gente pode interpretar isso. Então vamos lá, aqui vai ser seno t, estou invertendo, né, as coordenadas polares, cosseno de t, né? E com o detalhe de que eu quero que essa partícula aqui tenha velocidade 2, né? Ou seja, eu quero uma parametrização de forma que, digamos, se eu colocar um A aqui, né? A gente já sabe que o raio é 1, então o que está multiplicando aqui é 1 mesmo, né? Na frente do cosseno e do seno. Eu não preciso me preocupar. Mas a questão é a velocidade agora. E a velocidade tem a ver com o que está dentro ali do seno e do cosseno, né? Se você... Dá para a gente perceber que isso está relacionado com a velocidade sem pensar na derivada, né? Quer dizer, se você coloca um número aqui maior do que 1, multiplicando t dentro do cosseno e do seno, você vai dar a volta na circunferência bem mais rápido, né? Digamos, se você deixa 1 no lugar de A, qual que vai ser... Quanto tempo você vai gastar para dar a volta em toda a circunferência? Você vai gastar 0 até 2π, né? Se você deixar A igual a 1, assim. Se você deixa assim, você tem que colocar t de 0 até 2π.
né? Agora, se você coloca, por exemplo, 2 aqui, ou seja, é como se você gastasse 2π segundos aqui, já que a gente está contabilizando em segundos, né? Mas se você coloca 2 ali, você não precisa de ir até 2π, você basta ir até π, né? Então, em π segundos, então metade do tempo, você consegue dar a volta em toda a circunferência, né? Então, é exatamente com 2 ali, multiplicando o t, que você tem a parametrização que te dá uma velocidade de 2 metros por segundo aqui, já que eu estou pensando que a distância aqui é dada em metros no plano, né? Então, eu estou com uma circunferência de raio 1 metro aqui, e que esse tempo aqui é dado em segundos, né? E aí a nossa parametrização ela pode ficar desse jeito aqui, né? Aqui, inclusive, não precisa ser fechado, né? Pode ser aberto, porque o zero já inclui o... Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu estou só parametrizando essa, essa partícula aqui, né? Uma partícula que está se movendo em sentido horário. Então, tomei o cuidado de inverter aqui as coordenadas polares para ficar no sentido horário e dando a volta ao redor de uma circunferência de raio 1 metro, né? Que é aqui a gente vê que realmente a circunferência de raio 1 metro, porque quando você pega aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, né? Apesar de que eu inverti o seno com cosseno, continua valendo essa desigualdade. Então, estou num círculo de raio 1. Né? Então, beleza. Para você verificar, deixa eu fazer isso aqui, apesar de eu não ter ensinado isso ainda, né? Para você verificar que realmente deu velocidade 2, o que você tem que fazer? Calcular isso aqui, ó. Depois a gente vai ver isso com mais cuidado, tá? Mas você calcula o módulo de R, isso vai dar o quê? A raiz quadrada de seno. Quer dizer, né? Quem que é a derivada primeiro, né? Deixa eu primeiro escrever quem é a derivada aqui. Isso a gente já viu, quando a gente viu a regra da cadeia, né? Derivada aqui é 2 cosseno de 2t, né? Menos 2 seno de 2t. Essa é a derivada dessa parametrização. E quem que é o módulo de R', né? Módulo de R', então, de t, vai ser a raiz quadrada. Isso aqui é só para a gente ver que realmente está dando 2 metros por segundo a velocidade, tá? Que é o que está escrito aqui. Ó. Então, o módulo de R' é igual a 2 cosseno de 2t. Tudo isso aqui é o quadrado, né? Que é o x ao quadrado, mais menos 2 seno de 2t. Tudo isso ao quadrado também. Isso é o quê? A raiz quadrada de 4 vezes cosseno quadrado de 2t mais seno quadrado de 2t. Isso aqui dá o quê? O que está aqui é 1, né? Multiplicando 4, então só dá a raiz de 4, que é igual a 2. Então, de fato, está dando, no caso aqui, a nossa unidade de metros por segundo, né? 2 metros por segundo. Certo? Então, a gente já tem a parametrização e a gente sabe aqui que a derivada dessa curva aqui, né, digamos, dessa função vetorial é isso daqui, né? Agora vamos pensar como resolver esse item A aqui, né? Ele está perguntando qual a velocidade da variação de temperatura apresentada pela partícula em graus Celsius por metro, num ponto dado, né? Então, primeira coisa, antes de efetivamente, não sei, está dando algum problema aqui na imagem, deixa eu ver aqui. Antes de efetivamente resolver o item, vamos primeiro descobrir para qual valor de t eu tenho que eu estou em cima daquele ponto ali, né? Porque eu fiz uma parametrização que começa aqui, né? Com t igual a zero, ela começa aqui. Eu quero saber, e ela está vindo aqui no sentido, tá nessa direção aqui, no sentido anti-horário, né? Aliás, não, começa aqui não, eu inverti, né? Então ela começa em seno de zero é zero, né? Então a coordenada x é igual a zero e a coordenada y é igual a 1, é o contrário, começa aqui, ó. Começa aqui nesse ponto, né?
e está variando aqui agora sim, no sentido anti-horário. Eu quero saber para qual valor de t aqui eu estou em cima do ponto 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Então olha aqui, r de t é igual a 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2, se somente se o seno de 2t, cosseno de 2t é igual a 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2. Né? Aí aqui, na verdade, tem que ser compatível, né? Quer dizer, se você descobre t olhando para essa equação aqui, né? Seno de 2t igual a 1 sobre 2 e cosseno de 2t igual a raiz de 3 sobre 2. Uma dessas duas equações aqui basta, né? Para descobrir quem é 2t aqui, digamos, né? E o que a gente tem que lembrar para conseguir descobrir o valor de t nesse caso aqui? A gente tem que lembrar daquele, eu vou até copiar aqui, ó, aquele triângulo. Na verdade, o seno e cosseno de ângulos fundamentais, digamos assim, né? Daqueles que a gente já conhece, né? E aí aqui a gente tem esse caso aqui, você está nesse triângulo π sobre 6 aqui. É o caso que a gente vai usar aqui, né? π sobre 6, π sobre 3, e aqui é π sobre 2, né? Nem precisa colocar, né? Tá evidente aqui que é π sobre 2. E aqui eu vou ter 2 raiz de 3 e 1. Né? Então, quando a gente olha para esse ângulo aqui, ó, π sobre 6, a gente tem aqui o seno, que é o cateto oposto, sobre... Então, o seno de π sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Né? Ou tem que lembrar daquela tabelinha, né? 30, 60, 45 e tal. Ou desse triângulo aqui. Né? Então, a gente tem que isso aqui é verdade, né? Então, como a gente... Isso implica o quê? Que 2t é igual a π sobre 6, o que implica que t é igual a π dividido por 12. Né? Eu estou fazendo isso daqui porque, na verdade, isso vai ser mais importante mesmo no item B. Né? Eu só estou aproveitando que é aqui que ele já fala do ponto P aqui, né? Para a gente descobrir quem é o valor de t para esse ponto. Né? Uma coisa que a gente poderia fazer aqui, né, para achar exatamente a variação, mas não me parece que essa é a intenção, porque a gente está aqui numa seção que fala de diferencial, então a ideia é usar diferencial para aproximar essa variação da temperatura, né? Não exatamente achar a variação, mas uma coisa que a gente poderia fazer é o seguinte: se você quer achar a variação da temperatura por metro, né, então você compõe a sua função t, né, com essa parametrização aqui, R, né? E aí você teria que fazer o cálculo para ver qual que é o ponto da circunferência em que você vai estar saindo do ponto P, né, que é esse ponto aqui, né, com T igual a π sobre 12, qual o valor de π que você tem que estar para poder andar 1 metro em cima do círculo. Né? Na verdade, a gente já viu aqui que a velocidade é 2 metros por segundo, então você teria que percorrer meio segundo aqui. Então você teria que somar aqui a esse tempo aqui, que é π, sobre 12 meio segundo, 1 sobre 2. Né? Se você fizesse isso, você estaria no ponto onde você percorreu 1 metro, né? Nesse círculo. E aí você veria o valor de t nesse momento inicial, o valor de t nesse momento final, faz a diferença de um com o outro, você vê exatamente digamos, essa variação aí, né? Quando essa sua composição entre a partícula e a função temperatura, o quanto essa composição variou, né? Ao se deslocar 1 metro, digamos, que é o que ele quer, né? Na verdade, essa seria a forma exata de resolver isso. Mas aí vocês vão ver, sei lá, se eu fosse tentar resolver isso, então eu teria, já que eu fiz essa conta, né, eu quero mostrar para vocês que isso não fica muito simples. Né? Então, por quê? Porque eu teria que calcular aqui o valor de t no ponto R de π sobre 12, né? Seria a primeira dificuldade aqui, né? E depois eu teria que ainda calcular o valor de t na função R
de, sei lá, teria que fazer isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês tentarem fazer depois e ver que não fica tão simples fazer essa conta, né? R no ponto π sobre 12 mais meio segundo, né? Digamos aqui. Então, essa diferença seria exatamente o valor. Talvez valha a pena você fazer essa conta aí usando o computador, né? Mas na mão vai ficar muito difícil, né? Porque aqui você vai ficar aqui. O que é π sobre 12 mais 1 sobre 2 aplicado aqui, ó, em 2 vezes t, né? Então, você ia ficar π sobre 6 mais 1, né? O seno de π sobre 6 mais 1, quanto que é isso? Você teria que jogar na calculadora, né? Seria difícil fazer isso na mão, né? A não ser que tenha alguma relação entre esses ângulos aí que eu não estou me lembrando agora, mas a priori teria que jogar na calculadora. Mas vamos fazer isso então de forma aproximada. Como é que a gente pode fazer isso de forma aproximada? Primeiro, vamos calcular aqui d de t, né? Então, isso aqui é só para vocês perceberem a dificuldade, né? A priori vocês vão ver que a gente não precisa se preocupar tanto com tudo isso, porque dá para a gente fazer essa aproximação aqui, ó, d de t, né? A gente sabe que é antes disso, né? Deixa eu calcular aqui quem é a derivada de t com relação a x no ponto xy, né? E aqui, vamos lembrar quem é t aqui, né? T é x seno de 2y, né? Então, quando você deriva com relação a x é o seno de 2y, né? E a derivada de t com relação a y em xy, é igual a, agora eu estou derivando com relação a y, vai ser 2x cosseno de 2y. Então, quando a gente aplica isso aqui no ponto em questão, né, que seria aqui o ponto, seria exatamente esse ponto aqui, 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? A gente tem o quê? Que dt dx no 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual ao seno de raiz de 3 e a derivada de t com relação a x, y, né, agora, no 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual a, aqui vai ser 2 sobre 2, né, cosseno de raiz de 3. Né? X é igual a 1 sobre 2, tem 2 multiplicando ali, cosseno de raiz de 3. Né? Então, com isso, a gente sabe o quê? Então, deu seno de raiz de 3 com relação a x e cosseno de raiz de 3 com relação a y. Né? Então, o nosso dt aqui, se implica, né, que o nosso dt, nossa diferencial aqui vai ser seno de raiz de 3 dx, né? A tela não mudou ali, não sei porquê. Vamos lá. Agora foi. Mais cosseno de raiz de 3 dy, né? Não sei o que está acontecendo, que a tela toda hora volta ali. Pronto, agora veio. Então, a gente tem isso aqui, né? dt é igual a seno de raiz de 3 seno de raiz de 3 dx mais cosseno de raiz de 3 dy. Né? A questão aqui agora é o que é dx e dy, né? A priori, se você quisesse saber o que é dx e dy, você teria que ver a diferença entre esses dois pontos aqui, né? Que ainda assim seria uma dificuldade grande, né? Voltando aqui para a solução exata do problema, né? Você teria que ver a diferença entre a primeira coordenada do r de π sobre 12 comparado com r de π sobre 12 mais 1 sobre 2, né? Que seria andar durante meio segundo. E a segunda coordenada, né? Então, quer dizer, vamos olhar para a figura, né? Que fica mais fácil aqui. Olhando para essa figura, né? Eu estou, sei lá, aqui no ponto... Estou num ponto aqui assim, né? E aí eu descubro que eu tenho que me deslocar até esse ponto aqui. Então, você tem que ver aqui qual que foi a diferença. Quando você olha para a coordenada x e y aqui, você teria que ver qual foi a diferença do deslocamento aqui no x, né? Porque aqui eu tenho a coordenada x, então eu teria um dx aqui
e 1. Aí aqui o dy vai ficar bem grande, né? Teria um dy aqui, né? Um dy aqui, né? Bom, isso não faz muito sentido, né, para a gente aqui, já que a gente está querendo fazer uma aproximação. Então, o que a gente faz? A gente olha, ao invés de olhar para exatamente o deslocamento em cima do círculo, vamos olhar para que direção que a partícula está se deslocando e vamos olhar aqui qual que seria um deslocamento, digamos aqui, de comprimento 1, né? Porque a gente quer ver por metro, né? 1 metro, digamos, né? Então, eu vou aproximar também aqui, nesse dx e dy, não só digamos assim, não só os valores, né, quer dizer, eu estou aproximando o dx e o dy também, né? Por meio desse vetorzinho aqui. Quem é esse vetor? Esse vetor, na verdade, né, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, é exatamente essa derivada aqui, né? Só que eu quero pegar ela unitária, né? Eu quero pegar ela de forma que tenha módulo 1. E para ter módulo 1, o que a gente tem que fazer? Justamente dividir por 2, né? Porque a gente já viu que o módulo disso aqui é 2. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui? Ver qual que é o valor de dx e dy no ponto. Aí agora o que vai ser importante, né? A gente vai acabar usando isso aqui, né? No ponto π sobre 12, né? T igual a π sobre 12. Só que a gente vai ver essa derivada e dividir isso aí por 2 para a gente ter justamente um vetor unitário, né? Então vamos lá. Então, voltando aqui, a gente tem que a diferencial é isso daqui, né? Reescrevendo aqui, a gente sabe que R' de t é igual a... Lembrando aqui, vai ser cosseno... Aqui era mesmo? Cosseno... 2 cosseno de 2t, né? E menos 2 seno de 2t, né? Que era a derivada aqui do r de t, né? Então, r' de t dividido por 2, de t não, né? De π sobre 12, né? Que é o ponto que importa aqui pra gente, que é quando a gente está em cima do ponto 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2. É igual o quê? É igual... Deixa eu colocar aqui 1 sobre 2 multiplicando primeiro. 1 sobre 2 cosseno 2. Aliás, já vou cortar aquele 2 ali. Vai ficar assim. Cosseno de π sobre 6, né? Que é 2 dividido por 2 vezes π sobre 12, né? E menos o seno de π sobre 6, que é 6, desculpa. Que é igual, né? Aí a gente pode até olhar aqui de novo para essa tabelinha, né? O que é o cosseno de... Cadê? Aqui, ó. O que é o cosseno de π sobre 6? É o cateto adjacente, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Não está mostrando. Ah, agora tá. Cosseno de π sobre 6 é o cateto adjacente, raiz de 3 sobre a hipotenusa 2, né? Então aqui vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 2. E aqui o seno de π sobre 6, né, pelaquela tabelinha também, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, é menos 1 sobre 2. Né? Então, a gente vai olhar justamente o dx, né? Para a gente aqui, isso aqui vai ser justamente o dx dy, né? Por que isso aqui é o dx dy? Porque eu estou me deslocando na direção do vetor tangente, que é o que me dá a direção do deslocamento dessa partícula, né, naquele instante de tempo, por um comprimento 1. Então, para eu me deslocar para um comprimento 1, as coordenadas dx e dy, né, que eu preciso somar, né, ao meu x e ao meu y ali, né, é justamente esse vetor aí, raiz de 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Então, agora que eu sei o dx e o dy, eu posso substituir aqui, né, no dt, e aí eu tenho que dt, e veja que isso aqui já está em metros, né? Eu tenho que o dt é igual a seno de raiz de 3. Deixa eu colocar a constante multiplicando na frente, né? Então vai ser dx vezes raiz de 3 sobre 2, seno de raiz de 3, menos 1 sobre 2, cosseno de raiz de 3. Né? Aqui em graus Celsius
por metro, aqui, né? Que eu fiz com um vetor unitário aqui, de 1 metro. Isso naquele ponto, né? Se eu fizesse assim em outro ponto, claro, a direção ia dar diferente e tudo mais, ia ter outro resultado, né? Mas no ponto, nesse ponto aí, acho que 1/2 e raiz de 3/2, a gente tem esse dt aqui, que é uma aproximação para essa variação, né? Naquele ponto ali. Né? Agora vamos pensar aqui no seguinte. Vamos ver o item B aqui, né? Aqui a gente resolveu o item A. O item B diz o seguinte: qual é a velocidade da variação de temperatura apresentada pela partícula em graus Celsius por segundo, no ponto P? Né? Então, aqui, apesar de eu ter colocado essa questão aí antes de ensinar a regra da cadeia, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Né? É porque na sequência que o Thomas faz aí, eu acho que ele já tinha ensinado isso. Né? Qual que é a ideia? Né? Você tem aqui a temperatura, uma placa, né? E você tem uma partícula se deslocando em cima dessa placa, né? Então, basicamente, o que ele está perguntando é assim, qual que é a temperatura que essa partícula vai detectar aqui, né, nesse instante? Qual que é a velocidade, né, qual que é a velocidade que está variando a temperatura, né? E é que faz mais sentido, não está falando de velocidade com relação ao tempo mesmo, né? Quanto que a partícula vai sentir que a temperatura está variando quando ela estiver em cima do ponto P aqui, que é esse ponto 1/2 raiz de 3/2. Então, o que que você faz? A gente já conseguiu parametrizar aqui essa, essa partícula. Né? A gente já sabe para qual valor de t que ela está em cima do ponto P igual a 1/2 raiz de 3/2. Quando eu componho a função da temperatura que é dada para a placa, né, que não tem nada a ver com a partícula a princípio, a placa tem uma distribuição de temperatura. Né? Quando eu componho essa função com a parametrização dessa partícula, eu sei exatamente como que a temperatura está variando dado a posição da partícula, né? Em função da posição da partícula. E a posição da partícula está em função do tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a temperatura em função do tempo agora. Né? Basta derivar essa temperatura no ponto, em cima desse ponto P aí, né? Ou seja, em cima do T igual a π/12. Né? Como a gente viu aqui, que o T tem que ser igual a π/12. Então, é só essa conta que a gente tem que fazer, né? Você tem que conseguir interpretar o que, que significa isso, basicamente, né? Essa é a única dificuldade. Então, vamos fazer essa composição, né? A gente já sabe quem é R, sabe quem é T, então a gente precisa descobrir quem é T de R, T grande, né? De R de Tzinho aqui, né? É igual a, lembrando lá, T grande é igual a X vezes... Aliás, vamos fazer primeiro a conta, né? O que, que a gente está querendo saber aqui, né? A gente está querendo calcular a derivada, né, com relação a t dessa função aqui. Né? Eu poderia fazer a composição e depois derivar. Né? Isso não tem problema, poderia fazer isso. Mas vamos usar a regra da cadeia, que é mais interessante aqui. Né? A gente sabe que isso aqui é igual ao quê? É igual ao gradiente de t, né, no ponto r de t, produto escalar com r' de t. Né? Depois eu quero aplicar em qual t aqui, isso aqui? É exatamente no t igual a π/12, que aí é em cima do ponto em questão. Né? Mas vamos fazer essa conta aqui primeiro. Isso aqui é igual a... A gente já viu quem é o gradiente da f, né? Calculamos aqui, ó. Seno de 2y, 2x cosseno de 2y. Então, seno de 2y, 2x cosseno de 2y. A gente já viu quem é o R' também, eu vou colocar embaixo por questão de espaço aqui, né? A gente já viu quem é o produto escalar, né? Com o R', que é, a gente já viu quem é também, né? 2 seno, ou seno não, né? Cosseno de 2y, né? Vezes... Ah, detalhe aqui, né? Deixa eu... Aqui ficou faltando aplicar em... Deixa eu fazer diferente aqui, só porque ficou mal escrito isso. Deixa eu apagar essa igualdade aqui. Escrever melhor aqui, eu vou escrever assim. Fazer assim, né? O gradiente de t
No xy, a gente sabe que é isso aqui, né? Só escrevendo primeiro, né? E, então, a gente tem o quê? Né? Agora, escrevendo de fato aquela derivada ali, né? Então, a derivada com relação a t no, de t, r de t, né? Vai ser aquele produto escalar que é igual. Isso aqui é aplicado na r, né? Então, vai ser seno de 2. Quem que era y lá? Em r de t era justamente o cosseno de 2t. Né? E 2 vezes, quem que era x? Era seno de 2t. Né? Vezes o cosseno de 2, quem que era y? Cosseno de 2t. Quase não deu espaço, né? Tudo isso aqui, produto escalar com o R', né, que a gente já calculou, que é 2 cosseno de 2t menos 2 seno de 2t, né, que era a derivada do cosseno aqui, cosseno de 2t. Então, a gente tem que fazer esse produto escalar, que vai dar igual a seno de 2 cosseno de 2t de 2t vezes 2, né, cosseno de 2t, menos 4 seno de 2t vezes seno de 2t, seno quadrado de 2t, vezes cosseno de 2 cosseno de 2t. Certinho, né? Agora vamos aplicar isso aqui em t igual a π sobre 12. Né? Isso implica que a derivada com relação a t de r de π sobre 12 é igual a 2 seno de 2 cosseno de π sobre 6, né? Que é 2 vezes t ali. Tudo isso multiplicado pelo cosseno de π sobre 6, menos 4 vezes o seno quadrado de π sobre 6, tudo isso vezes o cosseno de 2 vezes o cosseno de π sobre 6. Agora, lembrando aqui, né, quem que é o cosseno de π sobre 6 e quem é o seno de π sobre 6? Lembra do triângulo. Né? Esse triângulozinho aqui, já estava aqui. Lembra desse triângulo aqui. Né? Então, o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Opa! Eu perdi a página aqui. Cadê? Acho que ficou fora da ordem, né? Ah, tá aqui. Então, aqui vai ficar 2 vezes o seno de 2 vezes cosseno de π sobre 6, que vai dar a raiz de 3. Né? Porque o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Né? Tudo isso vezes o cosseno de π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Menos 4 vezes o seno ao quadrado de π sobre 6, né? Então, vai dar vezes 1 sobre 2 ao quadrado, né? Vezes o cosseno de 2 vezes o raiz de 3 sobre 2, né? Então, vai ser cosseno de raiz de 3. Só reescrevendo isso aqui agora, né? Vai dar, corta o 2 com 2, vai dar raiz de 3 seno de raiz de 3 menos 4 dividido por 4, né? Ali, paga aqui, cosseno de raiz de 3, né? Isso aqui, claro, está em metros, né? Graus Celsius, desculpa, né? Que agora a gente está fazendo a derivada com relação ao tempo, né? Então, vai dar graus Celsius por segundo.
graus Celsius por segundo. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia, né? Aqui você pode ver quanto que dá, né? Calcular na calculadora aí e ver aproximadamente quanto que isso dá qual o resultado disso aqui, né? Aproximadamente, né? Enfim, mas essa é a ideia, né? Das contas, né? Que tem que fazer. E eu acho que, inclusive, o próximo exercício, aí, o 24, é bem nessa linha também, né? Então, basicamente, você vai ter que fazer essa composição para conseguir achar a variação da temperatura em graus Celsius por segundo, né? E, da outra forma lá, né? Fazendo aquela diferencial e tomando o dx e o dy como sendo justamente aquela a, a variação na direção do vetor tangente, né? Unitário ali, você consegue descobrir a variação em metros, né? A velocidade, digamos assim, com relação ao deslocamento ali, né? E não a velocidade de variação da temperatura com relação ao deslocamento e não ao tempo, né? Então é isso, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.